ela vai se revelar. Agora ela vem com tudo. Essa pessoa tá vindo com tudo aqui, na direção de vocês, tá? Essa pessoa teve muita paciência. 9 de copas e 10 de copas, Áries. Essa pessoa quer casar com vocês. Olá, arianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura semanal e atemporal. Esta semana, tiragem geral. Vamos ver o que a espiritualidade traz de mensagem para vocês. Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Energia predominante para os próximos 7 dias, por gentileza. Áries. Temperança, energia de equilíbrio, Áries. Muito bom. Isso é muito bom. Temperança, ele traz energia de equilíbrio. Temperança, ele traz uma energia de paciência, tá? Muito bom, muito bom. Vamos ver aqui. Com o oráculo Espírito dos Animais, o que a espiritualidade tem a dizer. Uma mensagem geral para os arianos. Uma mensagem geral para o signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Próximos 7 dias. Áries, a mensagem geral aqui, eu tô me conectando com arianos que, nossa, eu tô sentindo uma energia muito leve aqui. Bom, a gente começou com a temperança, né, que fala de equilíbrio, né? Áries, eu tô sentindo aqui muitos de vocês, é como se tivesse algo do passado. Eu tô entendendo aqui que é como se vocês estivessem se libertando de algo relacionado ao passado de vocês, tá? Então toda vez que eu falo de vocês se libertando de algo relacionado ao passado, a gente pode estar falando de pessoas, a gente pode estar falando de situações, a gente pode estar falando de comportamentos, temperamentos, modo de pensar, tá? Prioridades, né? Que de repente a gente insiste e mesmo sabendo que não vai nos levar a caminhos prósperos, muitas vezes a gente insiste, a gente teima, né? Então eu vejo algumas questões relacionadas ao passado de vocês, eu vejo vocês buscando equilíbrio, buscando leveza para isso. Áries, a espiritualidade está do lado de vocês, tá? Esses próximos 7 dias, principalmente, vai estar muito forte isso. Eu vejo uma energia de purificação, eu vejo uma energia de sentimento de gratidão, eu vejo um sentimento de ternura em vocês. Que energia linda, Áries. É um momento de vocês se perdoarem, é um momento de vocês perdoarem as outras pessoas. Eu tô sentindo uma energia tão leve que vocês não têm ideia. Eu tô vendo vocês ressignificando muita coisa na vida de vocês. Sabe, eu não sei se vocês já ouviram falar da chama violeta, né? A chama violeta, ela é conhecida por transmutar energias. Então tudo que é energia negativa, ela transmuta.
Então tudo isso acaba se transformando em energias positivas. É uma energia assim que eu tô sentindo aqui. É como se a chama violeta tivesse acesa aqui na minha frente. Tá? Eu vejo vocês se despindo de máscaras. Eu vejo vocês... Nossa, gente, aqui é uma leveza, é uma transparência muito grande, muito grande. Então, se eu estava sorrindo para os outros, quando na verdade eu estava quebrado por dentro, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou fingir que eu estou bem. Eu vou lutar para estar de fato bem. Eu não vou estar com alguém só por estar. O meu relacionamento é um inferno, mas eu me mantenho e eu sorrio para todo mundo só para manter as aparências. Eu não vou fazer mais isso. Eu tô vendo vocês dando um basta em situações assim, tá? Eu não vou mais ficar aturando humilhações dentro da minha empresa. Não tá bom, eu vou procurar outro. Eu sou capaz. Eu tenho capacidade para isso. Eu agradeço essa oportunidade e parto para outra. Eu não vejo vocês saindo de uma situação com raiva. Muito pelo contrário. É o que eu falei. Tem uma energia de perdão, de gratidão, de ternura, de muito amor. O ovo dourado representa o chakra do coração, Áries. Eu vejo vocês buscando equilíbrio para isso. Vocês entendendo que muita coisa não foi perda, foi livramento. Ah, mas eu tive que me livrar de todos os meus amigos. E agora eu tô sozinho, sozinha. Será que eram amigos mesmo? Não eram amigos. Então é como se vocês tivessem percebido que antes só do que mal acompanhado. Se antes eu reclamava da minha solitude, de estar só, hoje eu dou graças a Deus. Hoje eu agradeço, eu consigo ter esse sentimento de gratidão por qualquer situação que seja, entende? Se eu estiver junto de pessoas bacanas, positivas, que me agreguem, ok, lógico, eu vou ser muito grato, grata. Mas se eu precisar ficar sozinho também, ou sozinha, né? Levando em consideração isso que eu falei, antes só do que mal acompanhado, eu também vou ser grato, eu também vou ser grata. Eu não vejo vocês com aquele sentimento de, sabe, de vitimismo, de ser negativo, entende? De pessimismo. Não. Eu tô vendo vocês com outro olhar em relação à vida. Nossa, que mensagem linda. A espiritualidade está dizendo, não perca as esperanças, Áries. Vai valer a pena você ir em busca daquilo que te motiva, que te agregue, entende? Busque por aquilo que recarregue as suas baterias e não que sugue as suas energias. Essa é a mensagem. O que recarrega as suas energias, a sua bateria? É um curso novo? São pessoas novas, são novas amizades, pessoas que agreguem, pessoas inteligentes. Então, corra atrás disso. É isso que vocês vão estar fazendo. A energia da minhoca, ela traz essa reflexão também a respeito de se eu quero bons relacionamentos para minha vida, se eu quero um cargo bacana na minha vida, eu vou ter que aprender a respeitar etapas. De repente, muitos arianos aqui não estavam respeitando etapas. A ansiedade estava falando mais alto. Eu estava atropelando muito as coisas. Eu conheço uma pessoa, eu mal conheço, já quero casar com a pessoa. E se dava mal. Lógico, vocês não conheciam a pessoa. Por quê? Por causa de carência, por exemplo, né? Então aqui é vocês entendendo, porque muitas vezes esses relacionamentos não davam certo e vocês ficavam nervosos. Mas, gente, não tem mágica.
Até aqueles relacionamentos onde as pessoas já se conhecem por muito tempo e só depois de 3, 4 anos vão se casar, acaba dando errado, muitas vezes. Imagina esses casamentos relâmpago, né? Então é como se vocês tivessem amadurecido isso. Eu preciso aprender a respeitar o tempo. O que a temperança traz? Energia de paciência. Vocês sendo mais pacientes, mais sensatos, mais maduros, mais pé no chão. Quer botar uma aliança? Eu sempre falo, quer botar aliança no dedo de alguém? Ou se alguém vier botar uma aliança no seu dedo, ótimo, tudo bem, pode ser. Ficar noivo, ok. Mas eu tô dizendo casar, juntar as trouxinhas e morar junto, gente, espera um pouco. Conheça de verdade essa pessoa. Conheça as reais intenções dessa pessoa, né? E eu percebo que agora caiu a ficha. Agora eu tô entendendo por que as coisas não estavam dando certo para mim, né? Eu queria um cargo alto dentro de uma empresa, sendo que eu não sei o básico. Não tem como, né? Eu tenho que entender que para eu chegar lá, eu vou ter que estudar, eu vou ter que ter paciência de estudar, de investir em cursos, me especializar, ficar bom naquilo, né? Que quem chegou lá em cima passou por tudo isso também. Os relacionamentos felizes passaram por situações difíceis, turbulentas. Passaram por situações, momentos de reajustes, né? Um teve que aprender com o outro. As coisas não acontecem assim, sabe? Num passe de mágica. É como se vocês tivessem essa compreensão. É por isso que vocês vão ter esse sentimento de gratidão, de ternura, sabe? Em relação a tudo que passou. Porque vocês vão entender que tudo que passou na vida de vocês realmente serviu de grande aprendizado. Foi graças a essas experiências que vocês despertaram. Precisou acontecer tudo isso. Precisou dar errado em várias empresas. Precisou dar errado com vários relacionamentos. Para que vocês entendessem que isso estava acontecendo porque eu estava de repente tendo pressa demais. Eu estava me antecipando, me precipitando demais, confiando demais. Me deixando levar pela carência, pela ansiedade. Entende? E com isso, eu atraí o quê? Empresas, oportunidades ilusórias, amizades, relacionamentos afetivos amorosos superficiais, que traíram a minha confiança, mentiram, não eram aquilo que se mostravam ser. É lógico, não deu tempo de vocês conhecerem essa pessoa. Nada disso foi perda, foi livramento. Mas, apesar de ter sido um livramento, vocês aprenderam muito. Vocês não estão saindo disso com raiva. Porque agora eu entendi qual foi a minha responsabilidade nisso tudo. Entende? Energia fantástica, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Signo de Áries, Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter, espiritualidade no que se refere a trabalho, carreira, finanças. Trabalho, carreira, finanças para Áries, próximos 7 dias. Qual é a mensagem que vocês trazem para os arianos? Trabalho, carreira, finanças. 10 de paus. Rainha de espadas. Estavam carregando muitas responsabilidades nas costas, Áries. 3 de ouros. Sacerdotisa. O Sol, arianos, o Sol. A roda girou, Áries. 2 de espadas, quando a gente tira a venda dos olhos, as coisas acontecem, né, Áries? A gente tem que tirar a venda dos olhos. Muitas vezes a gente insiste em coisas que a gente já está percebendo que não vai dar certo.
que não vai fluir. Eu já estou percebendo que esse meu comportamento, minha atitude não vai me levar a nada, mas eu insisto. Eu já estou percebendo que esse relacionamento não vai dar em nada, eu já estou percebendo que vai dar ruim se eu continuar nesse serviço, mas eu insisto. A partir do momento que eu tomo uma atitude, a roda gira. Tem mudanças a caminho, mudanças muito positivas. Eu vejo vocês vibrando na energia da Rainha de Espadas, Libra, Gêmeos, Aquário. Vocês cortando muita coisa, vocês eliminando muita coisa. Isso inclui o que eu falei, pensamentos, atitudes, comportamentos. É o fim de um ciclo em que vocês carregaram muitas responsabilidades nas costas também. Tá? Então a gente pode estar falando de arianos que estavam trabalhando num lugar onde existia muita exigência, existia muita cobrança, enfim, é como se vocês se sentissem muito explorados, tá? Muito explorados, ou então, para outros arianos aqui, é como se vocês estivessem carregando muitas responsabilidades em relação a outras pessoas, da família, por exemplo, tá? Tendo que arcar com muitas responsabilidades, isso estava trazendo um peso muito grande para vocês, né? E é como se, caramba, eu trabalho, nunca dou conta, sempre falta, né? Eu vejo vocês finalizando essa fase, tá? Eu vejo a prosperidade vindo na direção de vocês. Mas isso tudo a partir do momento que vocês fazem esses cortes. Eu vejo vocês cortando abuso. Então esse abuso pode ser dentro da empresa de vocês, esse abuso pode ser de familiar. Adaptem. Eu vejo aqui arianos carregando muita responsabilidade nas costas. Vocês vão cortar isso. Tá? Eu vejo vocês ouvindo mais a intuição de vocês aqui. Eu vejo vocês sendo muito estratégicos aqui, tá? Em relação a esse novo emprego que vocês que vem aí para vocês, tá? Aqui pode ser que vocês desenvolvam, para alguns casos, tá? Pode ser que vocês desenvolvam um trabalho com amigos, sabe? Fazer uma sociedade, alguma coisa assim. Cavaleiro de Ouros, tá vindo uma proposta para vocês muito estável, tá, Áries? E eu vejo que toda essa movimentação, essa mudança aí que vocês vão fazer, né, de carreira, de empresa, né, eu vejo que vocês vão fazer tudo no silêncio. Parabéns! Parabéns! É assim que tem que ser. Quanto mais em silêncio a gente faz as coisas, mais chance de dar certo, tá? Bico fechado. Por quê? Porque isso que tá vindo para vocês vai trazer muita prosperidade. Ó, 9 de ouros. É a energia da independência financeira, Áries. Ó, temperança, segunda vez. Equilíbrio à vista. A sua vida entrando nos eixos, financeiramente falando. O Hierofante traz uma energia de quê? Assinatura de contratos. Um período muito favorável para investimentos, para quem faz. Um período muito favorável para investir em cursos também. O carro. Para algumas pessoas, esse trabalho pode ser em outra cidade, outro estado. Pode ser que vocês venham a trabalhar na área de transportes, tá? Motorista de caminhão, ônibus, Uber, táxi. Pode ser que vocês trabalhem motivando pessoas, tá? Pode ser para algumas pessoas que vocês vão trabalhar na área terapêutica. Para algumas pessoas, tá? Terapias holísticas, tarô, sei lá, alguma coisa assim, tá? Comunicação. Pode ser que tenha pessoas que vão trabalhar com crianças, tá? Pediatra.
pedagogos, tá? Tem uma energia de sucesso aqui, tá? Olha que maravilha. Que maravilha. Tá? Então, tá muito favorável aqui. Na área de trabalho, tá? Vocês saindo de uma energia de muita preocupação, muito desgaste aqui, tá? Para alguns, vocês estavam até desempregados, né? Tá? Surge algo muito maravilhoso, vai trazer uma estabilidade financeira muito grande para vocês, ok? É o que eu sempre digo, a gente muda a nossa energia, a nossa frequência, tudo começa a mudar, né? Agora, no que se refere a relacionamentos afetivos amorosos, signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, próximos 7 dias, relacionamentos afetivos amorosos, a gente pode estar falando, vocês podem encaixar para família e amizades também, tá? Áries, roda da fortuna, tem movimentação, tem mudanças aí, tá? Na vida sentimental de vocês, Pagem de Copas, tem alguém se declarando para vocês. A Lua, alguém que tem sentimentos ocultos por vocês, então pode ser alguém que já conheça vocês, tá? O Eremita, aqui pode ser alguém do signo de Virgem, pode ser alguém do signo de Peixes, Sagitário, 9 de Copas. Aqui pode ser alguém que está sozinho há muito tempo, ou no momento está sozinho, tá? É uma pessoa bem reservada. Vamos ver o que mais? Nossa, 9 de Copas, 10 de Copas, caramba! Energia de família aqui. Cavaleiro de Paus. Áries, Leão, Sagitário, energia de vocês. Tem alguém chegando e muito rápido aqui. Alguém vai se declarar para vocês aí, Áries. Opa! 8 de Paus, tem muita comunicação aqui, muita troca de mensagens, tá? Tem deslocamento, tem alguém indo na direção de alguém, pode ser também. Tem muita ação aqui. Alguém que vai ter uma atração física muito grande por vocês. Rainha de Paus, ó. Alguém que vai ver vocês com a energia da Rainha de Paus. Áries, Leão, Sagitário. Uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito magnética, uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa dona de si, uma pessoa que se dá valor, tá? Aqui tem uma atração física muito grande, tá? Vê vocês como uma pessoa muito espiritualizada aqui, para alguns casos, tá? Porque a Rainha de Paus é a bruxinha do tarô, né? Então aqui pode ser uma pessoa muito espiritualizada, tá? Tem uma energia de internet, ou vocês vão conhecer essa pessoa pela internet, ou essa pessoa trabalha com a internet, ou vocês trabalham com a internet, tem alguma coisa assim. 7 de Ouros. Essa pessoa teve paciência para esperar o momento certo para se reaproximar, ou para se aproximar. Aqui a gente pode estar falando de uma reconciliação também. Mas eu tô sentindo que é mais uma pessoa nova, tá? Nova que eu digo, não é nova. É uma pessoa que já conhece vocês, eu tô sentindo aqui. Só que ela nunca se declarou. Então, ela teve paciência, tá? De esperar o momento certo para se revelar. Ela vai se revelar. Agora ela vem com tudo. Essa pessoa tá vindo com tudo aqui, na direção de vocês, tá? Essa pessoa teve muita paciência. 9 de Copas e 10 de Copas, Áries. Essa pessoa quer casar com vocês. Essa pessoa... Eu vejo uma energia... Nossa, 10 de espadas, 9 de espadas, Rei de Paus, 10 de espadas...
10 de espadas. Essa pessoa tá numa ansiedade de vir aqui na direção de vocês, pelo amor de Deus, gente. Nossa Senhora. Gente, aqui pode ser uma pessoa nova, pode ser reconciliação, tá? Se for uma pessoa nova, é alguém que vai tirar vocês de uma energia de 10 de espadas aqui, ó. É energia de alguém, no caso vocês, né, que passou por muitos relacionamentos tóxicos, pesados, estressantes, conflitantes, entende? Essa pessoa tira vocês dessa energia aqui, tá? E essa pessoa tá numa ansiedade extrema aqui, ó, de vir na direção de vocês, vibrando a energia do Rei de Paus. A energia de vocês. Vocês podem estar lidando ou vir a lidar com alguém no mesmo signo, tá? Rei de Paus, a pessoa tá determinada a vir na direção de vocês. É uma pessoa também muito bonita, é uma pessoa muito galanteadora, tá? É uma pessoa que luta por aquilo que quer. Só tem que tomar cuidado que a energia do Rei de Paus, se for considerar o lado sombra dele, é uma pessoa que se acha demais, tá? É uma pessoa que não aceita perder. Então, se for reconciliação, pode ser uma pessoa assim, tá? Uma pessoa que não aceitou o término, não aceita perder. Só que é uma pessoa que não se compromete muito, tá? Cavaleiro de Paus. É uma pessoa que joga muito charme por aí. Então, vocês têm que levar isso em consideração, tá? Se for uma reconciliação, né? Tá? Agora, se for uma pessoa nova, não necessariamente essa pessoa vai vibrar na energia do Rei de Paus no seu lado sombra. Pode ser. Mas vocês só vão saber na convivência, né? Mas eu tô falando de reconciliação, porque reconciliação é uma pessoa que vocês já conhecem, né? Então, se é uma pessoa que tinha já essa característica, é como se estivesse dizendo que essa pessoa volta vibrando na mesma energia, tá? Tá? Então, se é uma pessoa que vocês não sentiam confiança, uma pessoa que, né, joga muito charminho, gosta de ser muito simpática com as pessoas aí no trabalho, na rua, essa pessoa não mudou. Se for reconciliação. Agora, se for uma pessoa nova, não dá pra gente saber aqui em qual lado ela vai estar vibrando, né? Mas aqui, ó, Rei, Rainha de Paus, mesmo naipe. Então, de certa forma, vocês vão ter muita coisa em comum, tá? De pensamentos e tudo mais. Mas, quando a gente fala de coisas em comum, a gente pode ter muitas afinidades, mas dependendo do comportamento da pessoa, infelizmente isso anula. Quando a pessoa é muito arrogante, ou a pessoa é muito, né, manipuladora, isso aí acaba anulando qualquer qualidade que a pessoa possa ter, né? Então, por mais que vocês tenham afinidades, se uma das partes prevalecer esse tipo de comportamento tóxico, não tem como, né? E é o que eu falei, a energia do Rei de Paus, para alguns casos, tem uma energia de manipulação também. É uma pessoa que não gosta de ser cobrada, tá? É uma pessoa que se irrita, por exemplo, se você fala, você tem que me falar onde você tá, que hora que você volta, com quem você tá. Eu não gosto desse tipo de coisa. É uma pessoa que não se compromete, sabe? Eu não entendo, sabe, gente? É pessoa que é assim e tenta se comprometer com alguém, então fica assim, né? Não tem nada de errado ser assim, mas não ilude, né, as pessoas. Eu realmente não entendo por que essas pessoas fazem isso, mas, tá? Então pode ser uma reconciliação? Pode ser uma reconciliação. Se for uma reconciliação, é alguém que tem muitos sentimentos por vocês, pensa muito em vocês, principalmente à noite. Essa pessoa quer voltar muito rápido na energia de vocês, querendo se desculpar com vocês, tá? Para alguns casos vocês eram casados, se não eram casados, vocês já tinham tempo juntos, tá? Essa pessoa vê vocês como alguém que trazia para ela, é como se ela sentisse em vocês confiança, segurança, entende? Tudo de bom. Por isso que essa pessoa quer voltar, né? Tá? Eu vejo troca de mensagens, eu vejo muita movimentação aqui, tá? Essa pessoa tá sozinha no momento. Eu vejo que essa pessoa amadureceu, né? Eu vejo essa pessoa fazendo cortes, né? Aquilo que a gente falou lá a princípio, tá? Se livrando de muita coisa, de muitos comportamentos ou pessoas aí, né? Que estavam interferindo, tá? Eu vejo essa pessoa fazendo cortes, né? Aquilo que a gente falou lá a princípio, tá? Se livrando de muita coisa, de muitos comportamentos ou pessoas aí, né? Que estavam interferindo, tá? Eu vejo essa pessoa fazendo cortes, né? Aquilo que a gente falou lá a princípio, tá? Se livrando de muita coisa, de muitos comportamentos ou pessoas aí, né? Que estavam interferindo, tá?
ou imaturidade, né? Que eu falei, não necessariamente é eliminar pessoas, mas comportamentos, atitudes, pensamentos, tá? Alguém que quer tirar um sentimento de... Eu vejo essa pessoa, se for reconciliação, uma pessoa com muito peso na consciência aqui. Isso tá tirando o sono dessa pessoa. Tá? Isso pode ter a ver com o comportamento dela, de ser assim? Uma pessoa que não é muito comprometida, uma pessoa que não transmite segurança, né? Pode ser, para alguns casos, né? Aqui não detalhou muito, mas, tá? Então, assim, né? A pessoa tá bem intencionada, teve algumas transformações na vida dessa pessoa, sim, se a gente vai falando de reconciliação, tá muito favorável, tá? Para que vocês se entendam, pelo menos que vocês se entendam, né? Tá? Porque para alguns casos vocês realmente não vão querer mais nada com essa pessoa. Certo? Para outros casos pode ser que realmente vocês se entendam. Ó, eu vejo essa pessoa voltando na energia do Cavaleiro de Ouros agora. Tá? O Cavaleiro de Ouros, ele é mais pé no chão, ele se compromete mais, né? Porque é alguém que deixava, fazia com que vocês se sentissem muito sozinhos, sozinhas. Vocês não podiam contar com essa pessoa. Essa pessoa tá sentindo muita falta de vocês, tá? E vindo na direção de vocês. Tá? Então tá favorável para que vocês se entendam? Tá favorável, tá? Mas é o que eu falei, né? O livre-arbítrio de vocês é respeitado, para cada caso vai ser um caso, tem gente que não vai querer mais nada, mas pelo menos eu vejo uma certa transformação nessa pessoa. É lógico, ninguém muda de um dia para o outro, né, gente? Tá? Então, mas eu vejo uma mudança aqui nessa pessoa. Aí cabe a vocês, né, decidirem se vocês vão querer dar uma chance de realmente ter a certeza se essa pessoa mudou ou não, porque é na prática, né? É o que eu falei, falar, qualquer papagaio fala. Na prática que você vai ver como é que é, né? Se essa pessoa continua, né, jogando charminho pra tudo quanto é lado, né? Tem uns comportamentos meio suspeitos aí, de pessoas meio que gostam da sua liberdade. É o que eu falo, não tem nada a ver, não tem nada contra isso, né? Tem gente que não nasceu realmente pra se fixar em relacionamento, mas não ilude, então. Então já chega, seja claro, né? Não quero comprometimento sério. Aí, se vocês quiserem se relacionar com uma pessoa assim, mesmo ela dizendo que é assim, aí a responsabilidade é sua. Mas eu não acho certo uma pessoa que haja dessa forma, preze pela sua liberdade, não gosta de dar satisfação, não gosta de DR, não gosta desse tipo de coisa, e fique querendo propor algo sério. Isso eu acho errado, né? Então é só vocês para saberem se vocês vão querer realmente dar chance, ver se essa pessoa realmente mudou ou não, né? Para algumas pessoas é o que eu falei, vocês não vão querer nada. Lembrando que a leitura pode estar espelhada, pode ser vocês querendo se reconciliar com alguém, né? Então, mesma coisa. Pode ser que o lado de lá, para alguns casos, vá querer tentar, para outros casos, não. Mas pelo menos eu tô vendo a boa intenção aqui de vocês, né? Eu tô vendo uma energia de pureza, de amor, de gratidão, entende? Tá? E, para alguns casos, tem uma pessoa nova realmente vindo na direção de vocês, tá? Vai ter uma conexão muito forte entre vocês. Vocês vão ter muitas afinidades, tá? Essa pessoa chega rápido na energia de vocês. Provavelmente alguém que vocês já conhecem, tá? E essa pessoa vai querer algo bem sério com vocês. Então, se vocês não estiverem a fim de compromisso sério já, deixem as claras desde o início, tá? Para não dar confusão. Porque essa pessoa que chega para vocês vai querer algo muito sério. Tá bom? Mas é isso. Uma energia maravilhosa aqui para vocês. Fico muito feliz. Tá? Bom, não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal para aqueles que ainda não são inscritos. E a gente se vê na próxima leitura. Ok? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.